Violência e grave ameaça. O Eduardo Bolsonaro foi de Munchaco, lá em Washington, ele estava lá. E o Paulo Figueiredo, ele foi com uma escopeta, dando tiro pro alto. Pá, pá, pá. Vamos imaginar isso aí. Tá. Quem é a vítima deste crime? Alexandre de Moraes. Eu ia chegar nesse segundo ponto. Pois é, então vamos lá. E aí... E não há coação no curso do processo, né, Pavinato? Não há prova... Mesmo que houvesse. Não há prova de violência, muito menos de ameaça. Mas até porque... mesmo que houvesse, vamos imaginar que tenha violência e grave ameaça. O Eduardo Bolsonaro foi de Munchaco, lá em Washington, ele estava lá. E o Paulo Figueiredo, ele foi com uma escopeta, dando tiro pro alto. Pá, pá, pá. Vamos imaginar isso aí. Tá. Quem é a vítima deste crime? Alexandre de Moraes. Eu ia chegar nesse segundo ponto. Pois é, então vamos lá. E aí Vai, corta só pro Caivano, alemão. Ia comentar contigo que hoje eu vi, você deve ter visto isso também, o vídeo do advogado da Carla Zambelli, dizendo que durante a audiência os juízes até riram sobre a formação do processo aqui no Brasil, perguntando, não, mas como é possível que o Alexandre de Moraes, que é o ministro, tenha sido vítima, o acusador e o julgador no curso do processo? É diante disso que a gente está virando piada internacional. Mas aí eu estava tentando construir essa linha de tempo, e linha jurídica também, o Pavinato já trouxe essa questão, não tinha como ele ser vítima e o julgador nessa questão, mas ele está se baseando no artigo 359K, inclusive o Pavinato trouxe também... Artigo 359K. Lembra do esqueleto? Entregar a governo estrangeiro e seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. Mas me parece agora que os dois não fizeram... para o parágrafo 4. Isso, mas só nisso, no caput, me parece que os dois não fizeram nada disso, né, Pavinato? Não, mas é por coação, não é outro artigo. Então, aí, olha lá o parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Não foi exatamente quanto a isto que o Alexandre de Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky como violador de direitos humanos? Portanto, aqui está claro, resta claro que o Eduardo Bolsonaro não cometeu crime algum. Não houve coação, que a gente fez aqui uma criação hipotética, vamos supor que tivesse, não poderia o Alexandre de Moraes estar sendo julgador, já que ele foi vítima. Não existindo isso, tampouco existiu algum crime correlacionado ao 359K, como se ele tivesse sendo um espião ou um traidor da pátria. Não há, de qualquer lugar que você veja. Agora, há um avanço, me parece que é feito da própria lei Magnitsky. Ele já está tratando o processo como algo similar a um processo legal, porque ele está dizendo que vai citar por edital, quando na verdade deveria ser pessoal. Então manda uma carta rogatória para lá e manda citar o Eduardo Bolsonaro no seu endereço, porque ele tem endereço fixo, afinal de contas está vivendo lá, se vira, né? Acha o endereço, encontra o endereço e manda citar. Bom, Pavinato, de qualquer lado, como eu sempre digo, né, uso esse termo, de qualquer lado que a gente olhe, não importa onde você esteja, que espectro político, ou mesmo se você é leigo ou trabalha de alguma maneira, está ligado ao judiciário. Não dá para ter isso como legal. A gente está vivendo um estado de exceção no Brasil. Porque como ele gosta de dizer mesmo, terra sem lei, para mim é esse tal de STF, que não é o Supremo que a Constituição institucionaliza. Esse STF aí que está ocupado por essa galera, para mim, é uma terra sem lei. Isso é terra sem lei. Porque o Alexandre de Moraes, ele não cansa de abusar,
de aniquilar a legislação brasileira, em especial a lei orgânica da magistratura, mas não só, tem Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, a lei de abuso de autoridade, o Código Penal, tudo que você pode imaginar que você possa ler, ele aniquila, fala para a Globo News que está fazendo o devido processo legal, e ninguém, porque aqui o jornalismo no Brasil virou exercício de analfabetismo. A gente parece estar concorrendo para ver quem sabe ler menos. Quem sabe ler menos e quem aceita mais a palavra do ministro. Exato. Que é uma vergonha. Agora você veja, como é que o Eduardo pode estar fazendo chicana com endereço, Cláudio? Se, quando é que a PGR ofereceu a denúncia? Foi semana passada. Semana passada. Como é que já deu tempo de uma carta rogatória ter chegado aos Estados Unidos? Porque todo mundo sabe que ele está nos Estados Unidos. Sim. Aliás, Xandinho e Gonorreinho. Escuta aqui os doisinho. Se esse crime estava ainda ontem sendo investigado por vocês dois, e se a denúncia foi oferecida é porque a investigação acabou com êxito, como é que você não sabe onde achar o Eduardo Bolsonaro? Ou você investigou igual o seu cofre, que deve ser a única parte cabeluda do seu corpo. Porque se estava investigando este crime, minimamente sabe-se onde o Eduardo Bolsonaro está morando. E mesmo que não se soubesse, para dizer que ele está fazendo chicana para não ser encontrado para a citação via carta rogatória, uma carta rogatória já deveria ter sido encaminhada, coisa que não foi. É isso. Então, se você olha por um ângulo, o careca mente. Aliás, este careca é um mentiroso. E eu mantenho o meu desafio aqui. Eu corto o meu saco ao vivo se você provar que ele não mente. Mas tem que provar como sujeito alfabetizado. Tem que mostrar em equação matemática da minha época, em que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Não que 1 mais 1 é igual a Chernobyl. Não que 2 mais 2 é igual a tchê. Não tem dessa. Então, por que o Alexandre de Moraes é um mentiroso? É um mentiroso por quê? Em primeiro lugar, ele sabe que o devido processo legal não está sendo cumprido. Ai, sabe? Sabe! Ele não tem notável saber jurídico, Cláudio? Tem, diz que tem. Dizem. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela só tem uma mansão de 705 metros quadrados em Brasília. É isso aí. E agora um novo CNPJ, né? Então, Alexandre, ele sabe que o juiz tem que ser imparcial. E para ser imparcial, ele não pode ser vítima. Mas ele é a vítima, coação no curso do processo. Coação para quê? Coação para aplicação da lei Magnitsky. Quem foi a autoridade que sofreu a lei Magnitsky? Ele. Mas não tem nem como disfarçar uma coisa dessa. Sim. Você tem que ser muito filho da pátria para acreditar que ele é imparcial numa questão dessa. Você tem que ser o maior filho da pátria que eu já conheci na minha vida para acreditar que está tendo o devido processo legal. Porque ele é a vítima da coação no curso de processo e ele é o juiz da investigação. Isso. E agora da denúncia. Não dá. Ou você é muito analfabeto, ou você é mais estúpido que o Jeca Tatu, ou você sofre de alguma
de algum retardo, ou você morreu e estão usando o seu título de eleitor para concordar com isso, ou você é um filho da pátria. Só que não é a pátria que eu estou falando, né? Bom, você dava aula, né, Pavinato? Você dava aula? Você falou que parou, eu não dou aula, eu vendo baratinho, quase de graça. Não, mas você dava aula acadêmica, né? Não, em universidade. Porque dá o cofre hoje na rua, você se mexer de rua, você ganha mais do que professor universitário. Tá, mas eu estou fazendo a seguinte analogia, né? Como é que você hoje explicaria esse direito aplicado pelo Alexandre? Assim. Eu falo assim, então, hoje no Brasil tem que ter uma disciplina nova, direitos morais. Isso. Perfeito. Né, que é a subversão do direito. Sim. Então, assim, vê-se que ele é um sujeito. Não poderia existir essa denúncia. Por que não poderia existir? Porque a investigação foi presidida pela vítima. Porque a denúncia parece ter sido aceita tendo a vítima como juiz relator. Porque agora, na hora de citar, e réus que estão fora do Brasil, não é réu ainda, é denunciado, né? Ele vai citar para a defesa prévia, para fazer o juízo de admissibilidade. Aquele teatro, né? Ele já aceitou, ele mesmo mandou investigar. Então ele, que presidiu a investigação sendo vítima, agora é o relator do juízo de admissibilidade, manda citar um por carta rogatória, que é como se cita um denunciado, um réu, ou uma testemunha que está fora do Brasil, mas ele manda um por carta rogatória. O outro, o Eduardo Bolsonaro, que está despontando como quero ser candidato a presidente, ele manda citar por edital. O que é edital? Ele pega, publica lá no Globo, publica no Diário. Aí publicou assim de 15 dias. Ora, se ele estava investigando, ele sabe onde ele está morando. Ou ele não estava investigando. Então, assim, ou ele não sabe onde ele mora, e a investigação é um fiasco, porque se você não sabe sequer onde o denunciado está vivendo, como é que você vai falar que investigou direito? Ou você investigou direito e sabe onde ele vive, por isso pode mandar carta rogatória, até cartas de amor. Ridículas, como dizia Fernando Pessoa. Aí agora, então você tem um juiz imparcial, um caso que, se investigado foi, superando a questão da imparcialidade do juiz, da parcialidade do juiz que é vítima, tinha que ser por carta rogatória, e não foi. Foi por edital. Mas se foi por edital porque ele não sabe o endereço, é porque ele não investigou direito, ou porque ele está mentindo descaradamente, porque ele deveria ter tentado primeiro para dizer que não logrou êxito na citação por precatório. Ou seja... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.